classes gramaticais, tá? Então, em língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras, também chamadas de classes gramaticais. No edital, como é que isso está? Classes de palavras. Então, é esse conceito que a gente tem que internalizar. Destas 10 classes, 6 delas são variáveis. O que quer isso dizer? Elas se flexionam, elas se modificam, tá? E 4 delas são invariáveis, elas não mudam. E quais são essas 10 classes de palavras? Nós temos lá o substantivo, do lado dele o adjetivo, depois logo abaixo o verbo, o pronome, o numeral, o artigo, o advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, essas 10 classes de palavras, elas possuem um sentido, um significado dentro de um texto, e numa questão da banca VUNESP, é preciso saber identificá-las e saber ali a relação que elas têm dentro de um texto. Nesse sentido, eu falei aqui que 6 delas são variáveis e 4 são invariáveis, porque elas se flexionam, elas mudam. No próximo slide, isso fica mais fácil para a gente entender. Nós temos aqui a flexão. Quando eu falar em flexão, é importante a gente já entender como é que essas palavras que são flexionadas, que são variáveis, como é que elas vão mudar? Elas vão mudar em gênero e em número. E quando a gente fala em gênero e número, em gênero a gente fala em masculino e feminino. E quando a gente fala em número, a gente fala em singular e plural. Então é importante a gente ter essas duas flexões aí internalizadas. Flexão de gênero masculino e feminino e flexão de número singular e plural. Dando continuidade, quais são as classes variáveis que serão flexionadas? Será o artigo, o substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. São classes que se modificam, tá? Flexionam em gênero e número. E quais as classes gramaticais que não serão flexionadas, que são chamadas de invariáveis? O advérbio, a preposição, a interjeição e a conjunção. Agora nós iremos passar por cada uma delas, porque é importante saber o que é cada uma delas, tá? E o que elas têm de classificações também. Nós vamos começar com o substantivo. Eu vou definir o substantivo aqui na minha oratória, tá? Pode fugir um pouquinho do que está aqui, mas o que eu vou dizer é o que está no material. Substantivo é toda palavra que dá nome aos seres, animais, coisas e objetos, tá? Então, se a gente for ver o conceito, é o mesmo. E uma característica importante do substantivo, que eu já quero enfatizar aqui, que está em negrito aqui no material, ela sempre está acompanhada, normalmente, do artigo. Então, ela é precedida de um artigo, que é uma classe gramatical que a gente vai estudar também aqui hoje. Então, é importante entender que o substantivo dá nome aos seres, animais e coisas. Se eu for dar nome a alguns objetos que eu tenho na sala onde estou aqui no estúdio, o celular que está aqui é um substantivo, o mouse é um substantivo. Se vocês forem nomear alguma coisa no espaço em que vocês estiverem, se alguém estiver, por exemplo, no quarto, né? A cama é um substantivo, guarda-roupa é um substantivo, notebook é um substantivo, quem está assistindo está na sala, né? Sofá é um substantivo, a título de exemplificação. Temos um exemplo aqui, o cachorro tomou banho. Temos aqui uma frase, uma oração. Eu já vou antecipar uma análise aqui com vocês, para vocês já entenderem. Eu tenho lá a palavra o, que é uma palavra, cachorro, que é uma palavra, tomou, que é uma palavra, e banho. Cachorro está em negrito, tá? E grifado também. Cachorro ali é um substantivo, é o nome de um ser, tá? Vejam que antes dele aparece um artigo, que é o, tá? Depois da palavra cachorro aparece tomou, que é um verbo, que é o verbo tomar. E depois do verbo aparece banho. Banho também é substantivo. Mas o que está em destaque, que eu estou enfatizando, é o substantivo cachorro. Sendo assim, o substantivo é uma classe gramatical
variável, ela é flexionada, ela pode ser passada para o plural, ela pode ficar no singular, ela tem masculino e ela tem feminino. Quanto ao gênero desse substantivo, ele é masculino. Veja que ele está acompanhado com um artigo no masculino. E veja que quanto à flexão de número, ele está no singular. A marca de plural normalmente é o S no final. Então, ele está no singular. Um outro conhecimento importante do substantivo é que ele é classificado. E quais são as classificações do substantivo? Ele é classificado em comum e próprio, é um parzinho. Nós temos o concreto e o abstrato, que é um outro par. O primitivo e o derivado, que é um outro par de classificação. O simples e o composto e o coletivo, que não tem nenhum par. Eu vou explanar para vocês essas classificações, mas eu já antecipo. Esta classificação, ela não é enfática nas questões, mas é importante conhecê-las. Um substantivo comum, ele é comum para todo mundo. Por exemplo, caneta é comum para todo mundo. É caneta. Pode mudar de idioma, mas é caneta. Agora, se eu pegar um nome próprio de alguém aqui, tá? Juliana, por exemplo, tá? Vou exemplificar, peço licença para usar o nome. Nem todas as mulheres têm o nome Juliana. Então, por isso que ele é próprio, é limitado, tá? Por exemplo, a minha rua, a rua da minha casa, a Rua Padre Manuel da Nóbrega, nem todas as ruas têm este nome, então é limitado, por isso que é próprio. O município de Itu, onde eu resido, tá? Itu, nem todas as cidades chamam Itu, tá? Então, por isso que é chamado de próprio. Os substantivos próprios normalmente são nomes de pessoas, títulos de livro, nomes de ruas, nomes de cidades, de estados, de países. E uma característica importante, eles iniciam com a letra inicial maiúscula. O substantivo concreto e o abstrato. É importante enfatizar bem a diferença desses dois. O substantivo concreto é aquele que não depende de um ser para existir. E o substantivo abstrato é aquele que depende de um ser para existir. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu estou aqui no estúdio e a hora que eu sair daqui, a hora que eu for embora, todos os objetos que estão aqui vão permanecer aqui, porque eles não dependem da minha existência para existir. Mas a hora que eu estiver indo embora, eu vou estar com fome, tá? A fome não vai ficar aqui, ela vai embora comigo, porque ela depende de um ser para existir, tá? Então, essa diferença é bem básica entre o substantivo concreto e o abstrato. O concreto não depende de um ser para existir e o abstrato depende de um ser para existir, tá? Vamos pensar que alguém de vocês que esteja em casa sai do espaço em que vocês estão, porque vocês estão com sede. Vocês vão buscar um copo de água. A sede depende de um ser para existir. Mas o notebook que você está usando, a hora que você sai do lugar, vai permanecer lá. Não depende de um ser para existir. Então, essa é a diferença do substantivo concreto e do abstrato. Substantivo primitivo e derivado. Substantivo primitivo é aquele que deriva uma outra palavra. E o derivado é aquele que é derivado da palavra primitiva. Vou pegar um exemplo bem prático. Vou pegar a palavra pedra. A palavra pedra. Da palavra pedra, nós podemos derivar outras palavras, como pedreira, pedrisco, pedrada. Tá? Então, vejam que foi derivada outras palavras do substantivo pedra, porque pedra é um substantivo. Vamos pegar agora a palavra leite, que é um substantivo primitivo. Leiteiro, leiteiria. É importante entender que esses derivados, eles têm que ter o mesmo campo semântico, tem que fazer sentido. Então, quando eu falo pedra e quando eu falo pedreira, tem o mesmo sentido, é o mesmo campo semântico. Campo semântico é o sentido. Quando eu falo leite, falo leiteria, leiteira, é o mesmo campo semântico, pertence ao mesmo sentido do grupo de palavras. Então, primitivo é uma palavra que deriva outra, tá? E derivado é aquele que é derivada de uma outra palavra primitiva. Substantivo simples e composto. Substantivo simples é aquele que é formado de uma palavra só uma palavra. Céu, noite, dia, livro, arroz, feijão, cachorro. O substantivo composto, ele é formado
de duas ou mais palavras. Podem estar com hífen ou sem hífen, tá? Guarda-roupa, pé de moleque. Vamos pegar aguardente, que é uma palavra só, não tem hífen. Girassol, que é uma palavra composta, que não tem hífen, tá? Então, o simples é uma palavra só e o composto é formado de duas ou mais palavras, esteja com hífen ou sem hífen. O coletivo é o substantivo que indica o conjunto, tá? Então, eu tenho uma palavra para representar o conjunto. Coletivo é bem conhecido, aí é um conteúdo estudado já. Então, vamos pegar peixes. O coletivo de peixes é cardume. O coletivo de chaves é molho. Agora eu vou trazer aqui um coletivo interessante para vocês. Coletivo de borboletas é panapaná. Para quem não conhecia, anota aí. Coletivo de borboletas, panapaná. O coletivo de disco, discoteca. Então, o coletivo é uma palavra, no caso, cardume, tá? Que indica o conjunto, tá? De algo. No caso, o cardume é o coletivo de peixes, tá? Então, aqui eu apresentei para vocês a classificação e apresentei a classe gramatical substantivo e que é flexionada, né? Em gênero e número. Vamos agora para o artigo, que é o companheiro aí do substantivo, tá? Então, normalmente, ele vem acompanhando o substantivo e ele vem para determiná-lo ou indeterminá-lo. E o artigo, ele recebe uma classificação, tá? Ele é definido ou indefinido. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Por que o, a, os, as? Vejam que eu tenho masculino, feminino, singular, o e o a, os e as, que é o masculino e feminino, plural. Esses são os artigos definidos. Temos os artigos indefinidos, um e uns, uma e umas. Vejam que eu tenho tá? Que é singular, uns, que é plural, uma singular e umas plural, e masculino e feminino. Lembrando que o artigo é sempre companheiro do substantivo e é uma classe gramatical variável também. Temos um exemplo: Joana convidou para a festa uns amigos. Uns ali é um artigo indefinido. Não sabemos definir com certeza quem são esses amigos. Luísa aproveitou para rever os amigos. Vejam que os ali é um artigo definido. Amigos ali é o substantivo, né? Que esse artigo está acompanhando. Uns está indefinido o substantivo amigos e os está definindo ali o substantivo amigos também, tá? Então, aqui nós passamos pela classe de palavra artigo e que é companheira aí, tá? Do substantivo. Vamos agora para uma classe gramatical que se chama adjetivo. Essa classe gramatical é aquela que dá característica, que dá qualidade. Qualidade para quem? Para o substantivo. Vejam aqui como o substantivo aparece. Ele circula no meio das outras classes gramaticais. Ele tem uma importância grande. Então, é importante a gente conseguir identificá-lo, tá? Até para conseguir identificar as outras classes que nós estamos aprendendo. Então, lembrar de adjetivo é lembrar de característica, de qualidade. Temos aqui, ó, exemplo. Aquela moça é muito bonita. Quem é que é bonita aqui? A moça. Então, a moça aqui, que é um substantivo, está recebendo uma característica, uma qualidade. Essa qualidade, que é bonita, é uma classe gramatical que se chama, tá? É uma classe de palavra que se chama adjetivo. No exemplo abaixo, o que mais me fascina na história antiga são seus relatos magníficos. Vejam que aqui nós temos dois adjetivos. Temos antiga e magníficos. Quem é antiga? É história. Então, o substantivo história é antiga. E quem é que são aqui magníficos? Os relatos. Então, antiga está dando uma qualidade para a história e magníficos está dando uma qualidade para relatos. Sendo assim, antiga e magníficos são adjetivos. Quero enfatizar algo importante aqui, porque aqui já dá para a gente perceber um conteúdo
que logo nós iremos estudar lá na frente, que é concordância nominal, e que a banca VUNESP cobra. Dá para a gente perceber muito bem aqui que Bonita concordou com moça. Moça é um nome, é um substantivo. Então, o adjetivo concordou com moça. Então, aqui a gente já percebe a concordância nominal. E o que aconteceu no exemplo abaixo? Nós também temos um exemplo de concordância nominal. Vejam que história está no singular, é feminino a história, antiga o adjetivo, concordou com história. E temos aí magníficos, tá? Que concordou com relatos, relatos magníficos. Relatos está no plural, relatos é masculino, magníficos concordou com relatos. Então, aqui é um exemplo fundamental para a gente já dar uma olhadinha num conteúdo que logo nós iremos iniciar de concordância nominal. Que concordância? Concordância do adjetivo com o substantivo. Em que sentido ele está concordando? Ele concorda em gênero, masculino ou feminino, e ele concorda em número, singular e plural.